Olá, hoje nós vamos conversar com os senhores sobre a prevenção e o combate a incêndio nos locais de trabalho. Também é obrigação da empresa proporcionar aos seus colaboradores e empregados um treinamento para casos de incêndio. Para tal, nós temos a norma regulamentadora 23, que fala exatamente sobre isso, e a instrução técnica do Corpo de Bombeiros. Antigamente era só a NR 23 que determinava isso. Hoje tem uma instrução técnica do próprio Corpo de Bombeiros que define o que deve ser feito, né? Quais são os treinamentos obrigatórios para aquelas pessoas e determina os brigadistas, né? Então, dependendo do risco dessa empresa, dependendo de quantos pavimentos ela possui, o número de funcionários, existe em uma tabela a quantidade de brigadistas, né? Então, determinando esse número de brigadistas, nós precisamos escolher aqueles que possam, numa emergência, salvar vidas e também salvar o próprio patrimônio da empresa. Para isso, existem algumas condições para esse brigadista, né? Uma delas, que é o que eu vou focar hoje, é a condição de saúde física e mental. Então, também nesse treinamento, fica mais ou menos claro que o ideal é ter dois tipos de instrutores. Um deles seria para a parte de socorro médico. E aí, o ideal, segundo a própria instrução técnica, era ser uma enfermeira ou um médico. Então, e também eles só poderiam dar esta parte de socorro. A outra parte ficaria para um bombeiro ou para alguém que tenha, seja oficialmente da área de saúde e segurança do trabalho. O bombeiro pode fazer todos os treinamentos, mas quem não é e não tem um curso mais extensivo, seria bom ficar com a parte do treinamento só das emergências e a parte médica para um enfermeiro ou um médico. Como devemos selecionar o brigadista, né? Então, precisamos passar por um exame médico e nesta consulta médica, o médico deve avaliar, primeiro, os antecedentes pessoais dessas pessoas e, em seguida, focar em alguns órgãos especificamente, né? Então, se não teve nenhum antecedente, nós vamos focar na visão, né? Essa pessoa tem que enxergar muito bem, na audição, para que não coloquemos ninguém ali com problema e na hora de uma emergência possa complicar mais do que ajudar, e a parte osteomuscular, né? Nós vamos ver se não tem algum problema ósseo ou muscular que impeça a movimentação.
um problema cardiológico. Algumas cardiopatias não são recomendáveis para alguém atender numa situação de emergência. Quadros neurológicos, tá? Então, o médico deve focar nisso, fazer um bom exame físico e, a meu ver, pedir alguns exames e avaliações, tá? Então, tem que passar por um oftalmologista, teria obrigatoriamente que fazer uma audiometria e outros exames que o médico achar importante, né? Nós fazemos uma glicemia, um eletrocardiograma e um eletroencefalograma para tentarmos detectar algum problema endócrino, como um diabetes, insulino dependente, ou uma cardiopatia, ou um problema pulmonar, né? Por exemplo, uma asma, né? Que a pessoa não possa, ou possa, no momento que mais precisa dele, ter uma crise, né? Também nós devemos examinar muito bem este empregado, que deve ser o brigadista. Também nós devemos fazer uma avaliação psicológica desse candidato para que não coloquemos ninguém com algum quadro, por exemplo, tá? Uma fobia por algum problema, por algum espaço confinado e de repente isto pode, ao invés de auxiliar, atrapalhar aquela equipe toda. Esses brigadistas devem ser organizados pelo coordenador, pelas chefias e para os brigadistas. Se tivermos mais de um pavimento, devemos colocar em cada pavimento o número de pessoas que está nessa tabela da instrução técnica relativo a essa brigada e treiná-los, né? Então, essa equipe, de maneira organizada, deve proceder às emergências médicas. Hoje a gente sabe que o atendimento rápido é fundamental para a gente salvar vidas, né? E também procurar, se preciso, um contato com pessoas externas, tipo o Corpo de Bombeiro ou um atendimento médico, se necessário. Então, o que eu queria passar para vocês, basicamente, é isto, né? E dizer que todos os empregadores, todas as empresas necessitam de ter essas brigadas, né? Para ter ideia, empresas de comércio com 10 funcionários já precisariam ter um brigadista, pelo menos, né? Então isso é muito importante. A gente sabe e já viu acontecer de as pessoas não saberem usar um extintor de incêndio, não saberem usar um hidrante e nesse momento realmente e nunca ter sido treinado, né? Então é isso que eu gostaria de falar com os senhores hoje, tá? Nós já tivemos dúvidas de clientes nossos sobre a brigada de incêndio, sobre o treinamento e também sobre como escolher os brigadistas. Então, esta é a seleção do ponto de vista médico, né? Existem outras. Deve ser uma pessoa que conheça muito bem a empresa, de preferência alguém que saiba a parte elétrica, hidráulica da empresa,
as rotas de fuga, enfim, são pessoas escolhidas para esse fim e que tenham uma saúde física e mental excelente.